Olá, tudo bom com você? Hoje eu vou falar sobre constipação e tentar, de uma forma prática, te explicar como conseguir melhorar a funcionalidade do seu intestino. Como eu sempre falo na nutrição, né, a gente tem sempre que cuidar da causa, né? Então, entender que a constipação, ela é uma consequência, ela é um sintoma. E então, o primeiro passo é a gente descobrir qual foi a causa, qual está sendo a causa, qual o gatilho para essa constipação. Peço desculpa pelo barulho, né? É um horário difícil para mim, para eu gravar, mas é o único horário que eu tenho. Então, espero que o barulho externo não atrapalhe. Bom, pensando nas causas da constipação, ela pode vir desde a primeira infância, né? Desde o nascimento. É muito comum a gente escutar mães que relatam que o filho tem dificuldades de fazer cocô, né? O bebezinho, quando ele nasce, se ele apenas mama, né? Se ele toma como único e exclusivo alimento o leite materno, ele pode ficar até 15, 20 dias sem fazer cocô. E isso é considerado, para a nutrição, uma coisa saudável e natural. Claro que se essa criança não tiver nenhum desconforto, né? Porque o leite materno é um alimento puro. Então, essa criança ela teria a digestibilidade dele de uma forma completa e não precisaria estar evacuando com tanta frequência. Porém, isso não é tão comum, né? As causas dessa constipação podem vir desde a primeira infância, sim. Então, pode ser pelo uso, né, na infância de muitos medicamentos, como, por exemplo, os próprios antibióticos, né? O antibiótico, ele vai destruir a nossa população de bactérias, sejam bactérias boas quanto patogênicas, ruins, né? E isso causa, sim, um problema metabólico a longo prazo. Então, uma alta exposição a antibióticos, uso de medicamentos ao longo de uma vida, de um modo geral, vários medicamentos corticoides, anti-inflamatórios, também podem gerar esse processo. Porque isso altera a relação da permeabilidade do intestino. Então, o nosso intestino é como se tivesse várias junções, né? Várias casinhas juntinhas. E vários alimentos e medicamentos destroem essas junções, fazendo com que a parede do intestino comece a ficar mais, digamos assim, sem a sua camada de proteção. Outro problema está na motilidade desse intestino, né? Então, o movimento. Isso pode ser também coisa genética, né, da pessoa, como pode ter fatores externos influenciando, né? O primeiro ponto a ser trabalhado, que a gente fala, é a saúde bucal. Então, pensar na sua mastigação. Como está a mastigação? É esse o primeiro ponto, anota aí no caderninho, né, a ser trabalhado com uma pessoa que sofre de constipação, tá? E o que é caracterizado uma constipação? É aquela pessoa que ela tem dificuldade de evacuar, né? E essa dificuldade fazendo com que ela às vezes demore dias para evacuar, ou não, ela pode até fazer cocô todos os dias, mas com muita dificuldade. Fezes que não são inteiras, bem formadinhas, fezes de bolinha, que a gente chama de fezes de cabrito, né? E relatam dores, não conseguem simplesmente só sentar no vaso e evacuar. Então, essas pessoas a gente caracteriza como pessoas que sofrem com constipação e provavelmente crônica, né? O crônico significa ao longo de um período muito longo.
as consequências de uma constipação crônica são enormes. Então, desde deficiências nutricionais, a aumento do crescimento de bactérias patogênicas no nosso corpo, que a gente chama de síndrome do supercrescimento bacteriano, que é a SIBO, tá? Então, a constipação, ela gera problemas a longo prazo, não só simplesmente um simples desconforto. E é o que a gente fala da relação da pessoa estar enfesada, ela está cheia de fezes. Isso pode gerar, inclusive, enxaquecas pelas toxinas reabsorvidas das fezes, ok? Então, o primeiro ponto é a mastigação que precisa ser trabalhada e a saúde bucal. Segundo ponto, beber água. A água, ela vai ter relação com o aumento da produção de saliva. A gente precisa em torno de 1 litro, 1,5 litro de água por dia, somente para a produção de saliva. E é na saliva que a gente tem uma bactéria, uma enzima muito importante chamada lisozima, que ela é responsável pela nossa saúde bacteriana oral, né? Então, ela é uma enzima que ela protege mucosa. É por causa da lisozima que não temos tantas aftas, por exemplo, ou doenças bucais. Ela nos protege. É uma proteção. E tendo saliva, né? Toda essa relação de salivação, isso também tem relação com a nossa digestão, tá? Então, a saúde bucal, a mastigação, a hidratação, consumir água. E a água, ela é por quilo de peso, então 35, 40, 45 ml de água vezes o seu peso magro, né? Então, é esse o cálculo que a gente faz. Anota aí também. Terceiro ponto é pensar nessa digestão, se ela está boa a nível de estômago, né? Então, se a gente não tem salivação suficiente, mastigação suficiente, a gente tem muita azia, queimação, refluxo, o nosso sistema digestivo já pode estar comprometido desde o início. Então, para uma boa saúde do intestino, a gente precisa de uma saúde de estômago também importante. A produção de ácido do estômago precisa estar boa, nem elevada, que a gente chama de hipercloridria, e nem diminuída, que é o que a gente chama de hipocloridria. E é por isso que a gente, na nutrição, pede para os pacientes tomarem água com limão em jejum, para melhorar a digestibilidade em ambiente ácido, ou seja, no estômago. Então, a gente toma o limão em jejum para melhorar a digestão no estômago. Isso para quem tem hipocloridria, baixa produção de ácido. Então, quem faz uso, por exemplo, de prazóis, omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, a longo prazo, porque esses medicamentos eles são utilizados de forma pontual para tratamento. Por exemplo, se você está num tratamento de H. pylori, que é aquela bactéria do estômago, a gente usa pontualmente como forma de proteção por conta daquele tratamento ser muito forte. E tem pessoas que tomam essas bombas de próton, né, essas bombas para melhorar, né, a relação dos sintomas de dores de estômago para uma vida inteira. E isso também gera problema de digestão e pode comprometer a saúde intestinal também. Tá? Então, trabalhar essa melhora da produção de ácido, né? Então, o que melhora a mastigação e evitar consumo, por exemplo, abolir, se possível, refrigerante. O refrigerante é um dos alimentos que mais altera toda a nossa cascata digestiva. E o uso, né, de alimentos um pouco mais ácidos para quem tem hipocloridria, certo? E aí, vamos lá para a próxima dica, né? Alimentos com fontes de fibras, né? Isso acho que é o que todo mundo já sabe, quem sofre de constipação é o que mais escuta, né? O aumento do consumo de alimentos laxativos. Então, quando a gente fala de alimentos laxativos, frutas, legumes e verduras. Então, bastante folhas, alimentos crus, quanto mais cru, melhor. Alimentos fontes de gordura natural. Então, a gente pode pensar no abacate,
no azeite, colocar azeite por cima da preparação. O próprio óleo de coco também pode ser utilizado, as castanhas, as nozes e as frutas mais laxativas, né? Mas isso é muito individual. Algumas pessoas, elas consomem, por exemplo, goiaba e referem que isso ajuda no intestino. Tem gente que não, que come diferente. Então, observar também como cada alimento influencia na sua saúde. Mas aquele mais conhecido é o mamão, né? E a ameixa, que são dois alimentos que basicamente todo mundo que sofre de constipação já consumiu na vida. Fazer água de ameixa pode ser legal, então a gente pega a ameixa seca, corta ali no meio dela, coloca dentro, por exemplo, de uma garrafa com água e coloca 5 ameixas e deixa em 1 litro de água e vai consumindo ao longo do dia. Aquela ameixa você pode consumir ao final do dia. Utilização de outras fontes de fibra, que pode ser a farelo de aveia, a biomassa, a banana verde, né? A biomassa de banana verde é muito bom para constipação, para a saúde intestinal como um todo. Linhaça e chia, somente na forma triturada e hidratada, ou seja, a gente precisa consumir isso deixando a chia e a linhaça um pouquinho de molho, ou misturada a alguma coisa líquida, então a um iogurte natural, nada desses iogurtes coloridos, né? Ou a um suco, por exemplo. Quando a gente pensa num mix, a gente pode fazer um suco de couve com mamão, um pouquinho de água de coco e uma farinha de linhaça. Isso já vai ajudar na sua saúde intestinal e ajudar a funcionalidade do seu intestino, né? Então, é outra coisa para você anotar. Outro ponto a ser trabalhado, não só as fibras e as gorduras, né? A gente também tem que pensar no que pode estar causando, né? A causa. Então, como está o seu hábito alimentar? Se você consome muito produto com leite. Então, o leite de vaca, no caso, né? Ele tem uma composição, uma parte proteica chamada caseína. E a caseína, ela tem uma variação dela que chama caseomorfina. E essa caseomorfina, ela gera constipação. A caseína gera constipação e a caseomorfina, ela diminui a dor causada pela constipação. Então, isso, você consumindo muito leite derivado ao longo de uma vida, pode estar te causando constipação. Às vezes, só retirar o leite já resolve essa relação de constipação. Então, isso também é individual e você pode tentar. Diminua o consumo de leite de vaca. A opção seria derivados e alimentos de leite de ovelha, búfala, seriam opções para isso. Ou queijos mais curados, como o queijo meia cura, por exemplo, né? Seria outra opção e outra fonte de consumo para os lácteos, mas a ideia é evitar. Outro alimento que não ajuda muito é o trigo, e isso também é individual, mesmo integral, tá? Então, entender que a redução do consumo de trigo também vai ajudar na melhora da funcionalidade do intestino, porque essa relação do aumento do consumo de trigo está relacionado com a nossa junção lá no intestino. Então, isso piora a nossa permeabilidade intestinal e funcionalidade do mesmo, né? Principalmente movimentação, movimento peristáltico. Então, redução do consumo de trigo. Gente, quando eu falo redução, é realmente essa ideia de você conseguir não comer várias vezes na semana e variando, e não necessariamente retirar da dieta, tá? Você fazer um esqueminha visual para você, principalmente, de 2, 3 dias na semana eu como trigo, 2, 3 dias na semana eu como algo com leite, queijo, e você já consegue diminuir esses sintomas de constipação. Outro ponto a ser trabalhado são as sementes que podem ser utilizadas, sementes de linhaça, a semente de chia, como eu já falei, só que isso na forma triturada. A semente de girassol, a semente de abóbora, o gergelim, isso tudo para auxiliar a funcionalidade do intestino e também são fontes de gordura, certo? Outra coisa que eu oriento, que na verdade isso é um trabalho
da parte de fisioterapia é massagem, tá? Então, você fazer uma massagem abdominal no sentido do seu intestino. Isso é muito importante e ajuda a melhorar a função intestinal, né? Você vai estar estimulando de forma manual. Outra coisa a ser feita é a própria forma que você faz, senta na privada, né? Então, você elevar um pouco os pés, colocar um banquinho para que a sua posição, então, vamos supor que aqui seja a privada e aqui sejam seus pés. A ideia é que seu joelho esteja um pouco mais elevado e seus pés um pouco mais elevado para que você fique meio que de cócoras, né, nessa privada. Isso também ajuda no funcionamento intestinal. Outro ponto que a gente trabalha é a estimulação de períneo, né? Então, muitas vezes, quem tem constipação já deve ter sentido, entre o xixi e o cocô, aquele espacinho é o períneo, fazer uma estimulação no períneo para soltar aquelas fezes que são duras. Muitas vezes a gente sente até uma bola ali, que é o fecaloma. Isso acontece muito em idoso, acamado. Né? Por causa dessa baixa movimentação do idoso, isso acaba baixa hidratação, então isso acaba constipando e formando um pouco mais durinho ali no reto. Então, estimulação de períneo auxilia a soltar aquele fecaloma e também estimular, é uma sinalização cerebral, certo? Então, a gente auxilia, a gente dá a gente brinca um cutucão, né, no organismo, tá bem? Além disso, né, de todas essas relações, então, para vocês verem, é muita coisa, né, envolvida. Então, procurar atingir os limites de consumo de frutas, legumes e verduras do dia e evitar o excesso de proteína animal, né? Então, a carne vermelha, principalmente, não vai dar uma ajuda e a forma de preparo dessa carne pode não colaborar. Então, carnes mais cozidas, mais grelhadas, preferir mais peixe, ovos, isso tudo já ajuda. O uso de probióticos na constipação é um problema, muitas vezes, porque isso pode gerar muitos gases, assim como o alto consumo de feijões e leguminosas, por causa da fermentação. Então, como a pessoa ela é constipada, aquilo fica fermentando muito mais tempo no seu corpo. E por isso que a ideia é evitar o consumo. Mas não é proibido, né? É só a relação de se você tem constipação crônica, ou seja, passa mais de 2, 3 dias sem ir ao banheiro, não é interessante o consumo de nem alimentos que causam flatulência, né, formação de gases, e muito menos o consumo de probióticos, porque você já está com um aumento dessa produção de bactérias e você vai dar mais bactéria para o corpo, né? Então a ideia é corrigir a constipação e depois suplementar com probiótico. Bom, é isso. Eu espero ter colaborado e que você consiga, né, com esse manual rápido e prático, ter uma vida de saúde intestinal melhor. Um cheiro!